sexto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Desirê, professora de matemática. Estamos juntos aí há algumas aulas, né, na nossa semana do conhecimento. Então, nós estamos aí trabalhando com os sólidos, algumas coisas diferentes, né, do nosso dia a dia. E antes de nós continuarmos com a nossa semana do conhecimento, alguns avisos para vocês. Tranquilo? Aqueles avisos de sempre, mas que são muito importantes e vocês têm que fazer tudo isso que a prof fala. Não esqueçam de acessar o Google Classroom. Lá no Google Classroom, todo dia surge atividade nova de todas as disciplinas. Lá vocês têm que estar olhando qual é a disciplina certinho e clicar no link obrigatório da atividade. Vocês têm que preencher essa atividade, clicar em enviar, porque só assim vocês garantem a frequência de vocês. Tranquilo? E os professores também acompanham lá a frequência e acompanham as atividades que vocês estão fazendo. Então, não adianta vocês pegarem e responder qualquer coisa na atividade, hein? Tem que prestar atenção na aula, tem que fazer certinho a atividade. Também não esqueçam que lá no Google Classroom tem o mural, onde os professores postam avisos para vocês. E lá eles vão estar postando o dia que será feito o Meet, né? Que é aquela aula ao vivo que o professor interage com vocês, que é o momento de vocês tirarem dúvida, matar a saudade do professor e do colega. Então, não esqueçam, acessar Classroom, ler o mural e responder as atividades. Beleza? Vamos então para mais uma aula da Semana do Conhecimento. Então, nós estávamos estudando ali os sólidos geométricos. Lembram que na aula passada nós construímos vários sólidos? Então, nós vamos usar esses sólidos hoje. O que a prof falou para vocês, hein? Que eu sei que dava uma tentação ali de comer aquelas jujubas, não é verdade? Mas não podia desmanchar os sólidos, porque nós vamos estar usando hoje. Então, hoje é a nossa última aula da Semana do Conhecimento, mas este conhecimento que vocês adquiriram é para vocês levarem aí para sempre, não é para vocês esquecerem, porque vocês vão utilizar nas outras séries, nos outros anos futuramente, tá bom? Então, vamos relembrar um pouquinho dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem largura, comprimento e altura e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, que são os corpos redondos. Então, lembram que a prof explicou na outra aula o que são os poliedros? Poli, vários, edros, faces. Então, são polígonos com várias faces. E os corpos redondos, prof? Corpo redondo é todo aquele sólido que tem a sua superfície arredondada, que faz curva. Olhem aqui com a prof junto esses daqui, ó. Quais são os corpos redondos? Dentre esses sólidos, quais deles são arredondados? O cilindro, o cone e a esfera. Então, esses três são corpos redondos. E os outros? Os outros ali são os poliedros. Para ser um poliedro, ele tem que ser formado por semirretas, tá? Então, os poliedros aqui que nós temos, o cubo, a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma triangular. Olha quantos poliedros e quantos corpos redondos. Vocês têm que prestar atenção nesses nomes que nós vamos usar depois. E lá na atividade do Classroom tem atividade sobre isso para vocês responderem. Exercícios, tá bom? Então, poliedros. Falamos na aula passada e vamos relembrar novamente. Do latim poli, muitos, e edro, face, são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares. Montamos alguns poliedros na aula passada. Lembram lá? As fotinhos que estão aqui na apresentação de slide para vocês são as fotos que nós já usamos na aula passada, daqueles poliedros. Vamos lembrar quais poliedros então nós construímos? Você lembra o nome de cada um deles? Ai, 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 hein? A gente falou várias vezes sobre isso. Vamos relembrar então aqui, ó.
Nós construímos duas pirâmides, lembram que foram os primeiros sólidos? A pirâmide de base triangular e a pirâmide de base quadrada. Hoje vocês verão a diferença entre elas, porque a base muda e isso faz mudar a quantidade de faces laterais na pirâmide, tranquilo? Também construímos o cubo, o prisma de base pentagonal e o octaedro, que foi o nosso último poliedro construído na aula passada. Poloedro não, né, professora? É um trava-língua, né? Então, elementos do poliedro. Os poliedros são formados por faces, vértices e arestas. Você lembra o que são esses elementos? Você lembra o que é face? O que é vértice? O que é aresta? O que são esses carinhas no poliedro? Presta bem atenção que eu vou explicar agora para vocês, que nós vamos utilizar nos exercícios depois, tá bom? Então, olhem aqui, ó, a face. Aqui nós temos 3 cubos e em cada um deles eu vou mostrar para vocês os elementos, tá? No primeiro nós temos a face. Então, a face é a superfície plana do sólido geométrico. O que é isso? São as nossas laterais, todos os lados, incluindo faces laterais e as das bases. Então, a face é a parte plana do poliedro, tá bom? E as arestas, prof? As arestas são as linhas que são resultantes do encontro de duas faces. Então, olhem aqui, ó. Eu tenho uma parte na frente, uma face na frente e uma face embaixo. Aonde elas se encontram, forma essa linha, ó. As linhas ali onde elas se encontram são as arestas. Então, todo o contorno, toda a linha, todo o palitinho que nós usamos na construção dos sólidos são as nossas arestas, tá bom? E o que acontece quando duas arestas se juntam? Então, quando duas arestas se juntam, elas estão formando o ponto do vértice, tá? Então, gravem isso, decorem, mas aprendam que o quê? Que as faces são os lados, arestas são as linhas e vértices são as pontas, toda a pontinha do desenho. Eu sempre lembro assim e falo para vocês e para os meus alunos aqui, sabe quando a gente está passando do lado da cama e a gente dá com o joelho bem na ponta do pé da cama? Ai, como aquilo dói! Essa pontinha que quase arrebenta o joelho da gente é o vértice. E que mais, prof? Quando a gente passa do lado da cama e o dedo mindinho bate bem no pé da cama e vai um dedo para um lado, outro para o outro. Ai, que dor! Quem nunca fez isso? Porque ele divide bem ali no canto, na aresta do pé da cama, né? Isso considerando que a nossa cama tenha um formato de um poliedro, tá bom? Se for aquele pé arredondado, a gente não vai encontrar esses elementos. Mas vamos juntos então? Vamos parar de falar de dor e vamos estudar, né? Então, vamos olhar esses elementos, face, vértice e aresta, nos sólidos que construímos a aula passada? Vamos utilizar esses sólidos então. Olhando aqui, ó, a pirâmide de base triangular. Conte o número de faces, vértices e arestas do poliedro e preencha a tabela acima. Então, tem a foto aqui para vocês olharem. Vocês vão contar quantas faces, quantos lados e base. Quantas arestas, as linhas, quantos vértices, as pontinhas, formam o nosso poliedro. Vai colocar cada um lá na tabela, preencher. Daqui a pouco a gente corrige.
E aí, esse eu vou contar junto com vocês. Os outros eu só vou corrigir os valores, hein? Pega o seu poliedro aí e vamos olhar, ó. Quantas faces, quantos lados nós temos aqui, ó? 1, 2, parte de 3, 4, certo? 4 faces. Quantos vértices, quantas jujubas a gente usou? 1, 2, 3, 4 jujubas. E quantas arestas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, que são os nossos palitinhos. Quando a gente constrói assim, é mais fácil de contar, né? Número de face, vértice e aresta. Vamos corrigir com a prof, então? Então, olhem ali, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Acertaram? Vamos continuando, então. Pirâmide de base quadrada, a mesma coisa que a anterior. Conte o número de face, vértice e aresta da pirâmide, preencha a tabela, daqui a pouco a gente corrige. E aí, ficou fácil agora contar com essa dica da prof, né? Que as arestas são os palitinhos, as jujubas são os vértices e toda a parte plana são as faces. Então, vamos contar juntos aqui, ó. Aqui nós temos a pirâmide de base quadrada, ó. Então, nós temos aqui quantas faces? A parte que está embaixo, 1 e 4 faces laterais. Então, nós temos o total de 5 faces nessa pirâmide. E vértices, quantas jujubas nós usamos? Ó, 4 jujubas na base e 1 lá na ponta, então também 5 vértices. E as arestas, prof? As arestas nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 arestas em cima, mais 4 na base, 8 arestas. Então, nós temos 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. Olha a diferença para o anterior, hein? Não é porque é pirâmide que o número de face, vértice e aresta vai ser igual. Muda os valores de acordo com a base da pirâmide, tá? Então, muito cuidado. O nosso próximo poliedro é o cubo. Então, conte o número de faces, vértices e arestas do cubo e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram contar? O cubo, às vezes, ele fica um pouquinho mais complicado, porque como ele é lados iguais, tem os lados iguais, você vai virando e acaba recontando o mesmo lado, né? Então, muito cuidado com isso. Presta bem atenção aqui, então, ó. Quantas faces, quantos lados tem o cubo? Ele tem 4 faces laterais com 2 bases, então ele tem 6 faces. Tá bom?
E quantos vértices, quantas jujubas? Olhem, nós temos 4 jujubas na base de baixo e mais 4 na base de cima. Então, nós temos um total de 8 jujubas, 8 vértices. E as arestas são todos os palitinhos que nós usamos para construir o nosso cubo. Olha a dica da prof, ó. Conte quantas arestas nas bases, 4 em cada uma, 8. E quantas arestas montam a altura dele, mais 4 arestas. Então, como que ficou o cubo aqui? 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Prof, eu confundi. Eu coloquei a quantidade de vértice na aresta e de face no vértice e mudei tudo. Cuidado, é muito importante saber quem é quem. Muitos alunos sabem fazer as contagens, mas na hora de pôr na tabela, troca a ordem. Muita atenção, hein, gente? Vamos para o nosso próximo poliedro. O poliedro de prisma de base pentagonal. Então, pega o seu poliedro aí e conte quantas faces, vértices e arestas ele tem. Conseguiram contar? Esse também, né, tem muita aresta. Então, olhem aqui, ó, quantas faces? Então, ele é um pentágono. A quantidade de faces laterais é exatamente a quantidade de lados da nossa base, porque de cada base sai uma face lateral. Então, se a minha base é um pentágono, que são 5 lados, as faces laterais são 5 faces laterais. E com 2 bases, nós teremos 7 faces que formam aqui o nosso prisma de base pentagonal, tá bom? E vértices, quantas jujubas nós usamos? 5 jujubas na base de baixo e 5 na base de cima. Então, nós usamos 10 jujubas, 10 vértices. E também as arestas, quantas arestas? Quantos palitinhos nós usamos? Contou certinho? Olha quanto ficou aqui então, 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Vamos contar então os elementos do nosso último poliedro lá, ó, que é o octaedro. Conta lá, prof, já deu resposta? Olha, será que você foi rápido, hein? Conta aí quantas faces, vértices e arestas tem o octaedro, daqui a pouco a gente corrige. Ai, 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 prof. Vocês foram assim de flash? Conseguiram pegar a resposta antes? Não? Graças a Deus, hein? A prof passando cola. Ai, que feio! Vamos corrigir então? Então,
aqui o nosso octaedro. Quantas faces, vértices e arestas? Se você contou certinho, você encontrou isso aqui. 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Por isso que o nome desse poliedro é octaedro, porque ele tem 8 faces. E aí, prof, eu posso comer jujubas? Ainda não! Tem um desafio para vocês, hein? Mas antes disso, vamos fazer uma pergunta. Seria possível um mundo onde não existissem os sólidos geométricos? Será que é possível esse mundo? Pensa aí e daqui a pouco a gente conversa. E aí, pensou? Vamos responder junto essa pergunta? Olhem ali, ó, praticamente tudo à nossa volta é formado por sólidos e formas geométricas. Formas geométricas na natureza, olhem aqui, o nosso planeta Terra, as montanhas, nos animaizinhos. Também as formas geométricas na arquitetura, ó, pirâmide, bloco retangular, cilindro. Também temos as formas geométricas na tecnologia, né? Lá no videogame, lá na computação, quando a gente faz todo um esquema para um jogo poder funcionar, tem muita matemática e muita forma geométrica. Então, seria possível um mundo onde não existissem os sólidos geométricos? Não! Não é possível um mundo assim. Por quê? Porque eles fazem parte da construção de muitas coisas à nossa volta. Olha aí na sua casa, olha onde você está. Todo lugar que você olha tem uma forma geométrica. Não é possível um mundo sem matemática, meus amores. Por isso a importância de se estudar a matemática. Então, a conclusão é que nós estudamos os nossos sólidos geométricos, face, vértice e arestas, construímos os poliedros e vimos a importância deles na nossa vida. Não é mesmo? Agora vem o desafio para vocês, hein? Mão na massa. Você é o responsável pelo transporte de uma mercadoria e deverá elaborar uma situação-problema de otimização do espaço representado por uma gaveta, que será preenchida com os sólidos construídos nas aulas da Semana do Conhecimento, e explicar, gravando um vídeo, qual deles teria o melhor formato para embalagem, de forma a ocupar o máximo possível do espaço da gaveta. Como assim, prof? Olha lá então, ó. Primeiro você vai ter que pensar nessas duas perguntas. A medida da gaveta escolhida deve ser interna ou externa? Você vai pegar uma gaveta na sua casa, pode ser uma gaveta grande, uma gaveta pequena, você vai pegar uma gaveta. Você vai pegar a medida dela. Você precisa colocar os poliedros dentro dessa gaveta de forma que eles ocupem o maior espaço na gaveta. Então, você vai escolher dois sólidos, pelo menos dois diferentes. Você sabe a medida deles? Não sabe? Então, construa uma tabela e coloque as medidas desse sólido, a altura, o comprimento e a largura. Depois que você colocou essas medidas, pegue eles e coloque na gaveta. E aí você vai ver quais deles vão ocupar o maior espaço na gaveta, hein? Você que tem que pensar em tudo isso. Qual é a estratégia que você vai usar para resolver esse problema? Responda tudo isso lá no caderninho de vocês, hein?
vocês vão ter que fazer um último passo desse desafio. Vocês vão poder fotografar ou fazer um vídeo de no mínimo 3 minutos, mostrando o desafio que vocês fizeram e explicando o pensamento de vocês. Esse desafio vai lá para o professor de vocês, ele vai analisar e vai atribuir um valor para esse desafio, hein? Não façam de qualquer jeito. É hora de vocês colocarem o cérebro para funcionar, para pensar, para estrategiar lá, nem existe isso, né? Para fazer estratégias. Prestem bastante atenção, então. E na nossa próxima aula vamos estudar o volume versus capacidade. Acabou a nossa Semana do Conhecimento, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!